As múltiplas declinações do terror que marcam o século XX, a limpeza étnica, a desumanização do campo de concentração e extermínio, são a marca da falência de uma certa ideia do homem. E esta violência, estes horrores, foram gestados, preparados, articulados no século anterior. Possuem esses genocídios contemporâneos origens, elementos de naturezas diversas, que, ao cristalizarem-se, se tornam seus constituintes. O terror genocidário é herdeiro do imperialismo e da guerra total que marcaram o século XIX. Imperialismo marcado e revigorado por um novo tipo de pensamento racista a justificar massacres administrativos nas colônias. A Guerra de 1914 combina a desumanização do outro, assim como a animalização do inimigo, violência extrema e assassínios em massa, onde os alvos não são apenas militares, mas também e especialmente os civis. Os contornos sangrentos do mundo ocidental do século XIX levantam questões importantes. Podemos falar de genocídios ou holocaustos ao nos referirmos aos processos de colonização europeu em países como Congo? Tragédia esta imortalizada na obra-prima de Joseph Conrad, O Coração das Trevas? Ou, entre 1825 e 1830, estima-se que 200 mil javaneses morreram nas mãos de soldados holandeses. As guerras promovidas pelos alemães na África Oriental fizeram aproximadamente 145 mil vítimas. Esses fatos inúmeros, que são apenas uma fração da história da colonização europeia, servem para ilustrar o tamanho do problema que a colonização representa para o tema do genocídio. Afinal, podemos falar e pensar o século XX como o século dos genocídios? Sim, podemos, pois, por mais que estes massacres e tragédias tenham ocorrido, estamos aqui na presença de guerras tragicamente desiguais, massacres punitivos em massa, repressões selváticas e, no limite, formas que decorrem do genocídio societal, cuja decisão não é expressamente ordenada pelo Estado central. Uma exceção terrível a essa afirmação é a aniquilação de quase todo um grupo étnico africano, os hereros, pelos alemães entre 1904 e 1906, no território que hoje é a Namíbia. Em 11 de agosto de 1904, tropas alemãs comandadas por Von Troff cercam 7.500 hereros e seu chefe, Marrareiro, no platô de Waterberg, com armas poderosas. Sobreviventes do massacre são expulsos com seus animais na direção do deserto de Kalahari. Em 2 de outubro, uma ordem do dia de extermínio de Von Trotta elimina qualquer esperança de retorno para os hereros. Em Berlim, o chefe do Estado-Maior alemão, o conde Alfred von Schirach, escreveu: "O árido deserto de Omerec terminará o que o exército alemão começou, o extermínio da nação herero." Em 11 de dezembro, o chanceler alemão Bülow ordena concentrar os hereros sobreviventes em campos de trabalhos forçados e, pouco depois, as últimas terras são confiscadas e colocadas à disposição dos colonos alemães. Nos 3 anos que se seguiram, dezenas de milhares de hereros sucumbiram à repressão, nos combates, à fome e às doenças. De cerca de 100 mil indivíduos, sua população caiu para perto de 15 mil. O massacre dos hereros é considerado um dos primeiros genocídios do século XX, um que já preconiza todo o horror que advirá nos próximos anos. O darwinismo social é um tópico complexo e polêmico, um conjunto de ideologias supostamente inspiradas no evolucionismo biológico. Em princípio, inclui qualquer sistema político inspirado na visão de que a natureza humana e a atividade social são guiadas por nossa natureza biológica, especialmente conforme definido pelo processo de evolução. A complexidade do tópico deriva do fato de o termo darwinismo social ter sido aplicado a várias ideologias diferentes e, até certo ponto, incompatíveis. Supõe-se que a característica principal seja a influência da teoria da evolução de Charles Darwin pela seleção natural, na qual a luta pela existência determina a sobrevivência do mais apto, garantindo assim que a espécie se adapte a novas condições. A imagem clássica é dos defensores do capitalismo irrestrito das empresas livres, justificando sua política apelando à sobrevivência dos mais aptos. Mas o termo também foi aplicado a justificativas de militarismo e imperialismo, luta nacional ou racial e aos esforços do movimento eugênico de substituir a seleção natural por um processo de seleção artificial, restringindo a reprodução dos impróprios. O termo também foi aplicado a mais ou menos qualquer alegação de que a natureza humana é fixada por fatores hereditários, em especial aqueles ligados à classe ou raça. Ao atingir um patamar de violência sem precedentes,
a Primeira Guerra Mundial permite que os contemporâneos compreendam que uma determinada forma de guerra desapareceu. Morte anônima em massa, selvageria no combate direto, atentados aos direitos civis, ódio ao inimigo erigido em sistema. Este imenso conflito não apenas abalou e deixou em ruínas estruturas institucionais, ele destruiu também estruturas mentais, morais e espirituais. Das ruínas da Primeira Guerra nascem o fascismo, o comunismo e o nazismo. A concepção de guerra total se impõe de forma absoluta. Não basta apenas derrotar o inimigo, mas é preciso sua destruição absoluta. A tecnologia militar desenvolvida visa a intensidade máxima do extermínio. Os combates dos anos de 1914 a 1918 banalizaram o desaparecimento de milhões de homens. A aprovação da morte em massa é indissociável da dessacralização súbita da vida humana. Ao romper a fina película da civilização e dos costumes e ao revelar a soberania do instinto e da selvageria, a guerra produziu a indiferença relativa à própria morte e, sobretudo, a dos outros. Para ultrapassar seu desespero, muitos europeus elevaram à categoria de experiência superior o fato de poderem conviver no cotidiano com as atrocidades e as condições mais degradantes, conservando, no entanto, uma normalidade esquizofrênica. E da forja dos campos de batalha da Primeira Guerra nasce a ideia absurda do surgir de um novo homem. É Ernest Junger, em A Guerra como Experiência Interior, que dá o tom profético deste novo tempo do mundo. O ocaso inflamado de uma era que se consome é também uma aurora onde nos armamos para novos e mais duros combates. Esta guerra não é o fim da violência, ela é o seu prelúdio. Ela é a forja de onde o mundo é moldado em novas fronteiras e novas comunidades. Novas formas reclamam um sangue que as preencha, e o poder que se quer mantido com uma mão de ferro. A guerra é uma grande escola, e o homem novo será da nossa índole. Surgido da Primeira Guerra Mundial e moldado por experiências messiânicas num novo mundo comunitário e resplandecente, o homem novo não é o apanágio de um único campo político. Assim como o nacionalsocialismo, o bolchevismo marxista-leninista terá também suas raízes no conflito. São o bolchevismo e o fascismo filhos da guerra, que conservam dela o que tem de elementar. Eles transportam para a política a aprendizagem recebida nas trincheiras, o hábito da violência, a simplicidade das emoções extremas, a submissão do indivíduo ao coletivo e, por fim, a angústia pelos sacrifícios inúteis ou traídos.